Boa tarde a Tia, todos. Hoje daremos início a mais uma aulinha de ciências, né? Dando aí continuidade à nossa história da Terra. E tia Fabiana vai compartilhar com vocês a nossa tia, apostila. Mantenham as tia, mãozinhas levantadas, que a tia Fabiana já vai dar a vez de falar, ok? Enquanto isso, aguardem, tá? tia Só Fabiana, para. A tia vai pedir só um minutinho, tá bom? Que a tia Fabiana iniciou a gravação, né? E tá pedindo para levantar a mãozinha apenas. Aí, só para relembrarmos da história da Terra, nós falamos que, né? Ela era tudo juntinho, assim, como pecinha de quebra-cabeça. Com o tempo, né? Os continentes se afastaram. Depois nós falamos do início de tudo, que a Terra era muito quente, né? E com isso, muita fumaça, né? Muita quentura que seres vivos não poderiam ter, né? E aí, depois, com o tempo, a superfície da Terra deu uma resfriada, né? E aí, formando as rochas, né? Porque era como se fosse tudo larva, e depois foi formando as rochas. Mas ainda tinha muitos gases, né, que liberavam na atmosfera pelos vulcões, esses gases aqui. Depois, né, com o resfriamento, passou aquela água que ficava na atmosfera em estado gasoso, passou a chover durante muitos anos. Imagina, chuva, 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 durante muitos anos, chovendo direto, até encher os oceanos, né? Que nós temos hoje, né? A maior parte da Terra é de oceanos. Imagina quantos anos teve que chover para que enchesse todos esses mares e oceanos. Ok. Depois que encheu-se os oceanos, né? Formaram-se os primeiros seres vivos, mas eles eram muito simples e microscópicos, né? Ou seja, não era possível ainda ver a olho nu, precisava, né? Era muito pequenininho. Com o decorrer de milhares de anos, muitas espécies de seres vivos se desenvolveram na água. E só os seres vivos passaram a explorar os ambientes terrestres e novas espécies surgiram na superfície da Terra, incluindo os dinossauros. E muito tempo depois que nós chegamos aqui. Feito isso, só para relembrar, né? Hoje nós vamos falar do interior da Terra, de dentro da Terra. E aí, digo a vocês que vai cair por terra aquela coisinha que falaram aí um dia desse, eu não me lembro qual foi o aluno que falou assim, tia, e quando fala que eu vou cavar, cavar, cavar até chegar no Japão, que é do outro lado do planeta Terra. E a tia falou o quê? Isso é uma expressão idiomática, não tem como isso. Hoje nós vamos descobrir que isso realmente não é possível. Cavar, 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 cavar um buraco até sair do outro lado do planeta? Vamos ver se isso é possível. Mas antes de começar, conforme o prometido, a tia sempre dá a vez e a voz para quem está com a mãozinha levantada e queria falar. Temos aqui várias pessoas com a mãozinha levantada, né? Pode falar, Davi Siqueira. minha mãozinha estava levantada sem querer. Pedro Nunes. No final da aula, eu posso apresentar meu trabalho De quê? de geografia. De geografia, gato, foi ontem. A tia pode deixar na aula de geografia da semana que vem, tá bom? Pra gente não Tá bom. misturar as matérias, ok? Tá. Adrian Bandeira, pode falar. Tia, para você cavar, 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 cavar e chegar na China, vai demorar alguns dias ou dias e noites. Então, Adria, hoje nós vamos saber que isso realmente não é possível, tá bom? Alicia. Não? Ok.
Então, vamos lá. O que tem dentro da Terra? Olhando para essa imagem aqui, dá para ver algo laranja, algo amarelado. Essas cores aqui são conhecidas como cores quentes, já dão logo uma impressão de que é algo realmente muito quente, né? E conseguimos observar 3 nomezinhos. Crosta terrestre, que é a parte de fora do planeta Terra. Essa camadinha aqui bem fina, que não é tão fina para nós, né? Sabemos que essa figura está bem reduzida. Depois nós temos essa camadinha aqui que está em laranja, que se chama o manto terrestre, que está entre a crosta e o núcleo, que é a terceira camada do nosso planeta Terra, ok? E aí a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma delas, né? E que essa camadinha aqui parece fina para a gente, não é tão fina assim, né? De acordo com as montanhas, planícies e planalto. Aí eu vou chamar a Alicia para fazer a leitura dessa parte aqui da crosta terrestre. Por favor, Alicia, nos ajude. Alice? Não? Laís? Qual é A crosta terrestre é a camada superficial e dura do planeta Terra. Ela é formada por rochas e é sobre ela que os seres vivos sempre desenvolvem. Sua profundidade pode variar dependendo do local, apresentando grandes elevações, como as montanhas, e grandes depressões, como o fundo dos oceanos. Ok. Ao que a Laís acabou de dizer, que essa crosta, essa camadinha, ela não é lisinha como se fosse um manto, né? Ela pode ser mais grossa e mais fina dependendo da região. Mais grossa quando tem uma montanha, então vai contar do alto da montanha até o manto. E quando tem a depressão dos fundos dos oceanos, quando chega ao solo do fundo dos oceanos, né, até o manto também. Então vai variar se é mais grossa ou se é mais fina. Agora vamos ler em relação ao manto, que fica essa camadinha abaixo da crosta terrestre. E eu vou convidar a Isabela Ramos para fazer a leitura. Tá me escutando, tia? Sim. O manto é a camada que fica entre a crosta terrestre e o núcleo, bem mais grossa que a crosta terrestre e bastante quente, com temperatura que alcança mais de 3.000 graus. A lava que vai sair de um vulcão, erupção, por exemplo, vem do manto desenvolvido ao calor, a sua composição e as variações de prestas. Algumas partes do manto são moles e outras são duras. Isso. Esse manto, essa camada bem mais grossa que a crosta. Se a crosta para nós é bem espessa, imagina o manto, né? E chegaremos agora à camada interna da Terra, que é o núcleo. Essa paradinha aqui de dentro, ó, bem lá de dentro. Se o manto já é aquecido, né, de onde saem as lavas, imagine essa camada de dentro, né? Que é a camada mais interna do planeta e nele a temperatura ainda são mais altas no manto, no que o manto, chegando a 5.000 graus. Ok. Agora eu vou convidar aqui para ler para vocês o Rafael Zambaldi. Esse você sabia, porque, olha, prestem bastante atenção nesse você sabia, porque ele vai ser bem útil depois, hein? Rafael, pode fazer a leitura, por favor? Nenhuma
planeta conseguiu chegar até as partes mais internas do manto ou do núcleo. O que se sabe sobre o interior da Terra é pela análise da lava dos vulcões e da amostra de rochas da superfície ou retiradas de grandes profundidades. Os esquemas que representam as camadas da Terra são modelos para facilitar o entendimento sobre a estrutura interna do nosso planeta. Ok. O que o Rafael Zambaldi acabou de ler para vocês é que ninguém conseguiu ainda chegar nessa parte aqui e nessa parte aqui. Então, não é possível, ainda não tem nenhum equipamento. Por mais que a gente tenha visto aqueles equipamentos da Petrobras retirando petróleo, que faz aquelas escavações, que vai lá nas profundezas retirar o petróleo, ainda não foi possível chegar nessa grossa camada tão quente aqui. Então, é possível atravessar o planeta e cavar e chegar até o Japão? Não, igual vocês disseram aquele dia. Então, não é possível, né? Nem chegar até esse manto. Não conseguimos tecnologia suficiente para chegar tão profundo assim. Lembre-se disso, vamos precisar disso mais para frente. Alicia quer falar, meu amor? Não? Não. Pedro Nunes quer falar? Tia, Pode falar, Alicia. muito perto do microfone. Não estou te ouvindo. Tia, isso realmente que tem dentro da Terra, o núcleo, é lava? Então, sim. O que falou aí nesse Você Sabia, depois você pode dar mais uma lidinha para memorizar ainda mais, né? Que o que se sabe que não foi possível chegar até lá. O que se sabe é que quando os vulcões entram em erupções, através de pesquisa, né? De análises das larvas, que é possível fazer um estudo para saber o calor que vem lá de dentro do núcleo, que vem de lá de dentro do manto, mas que nenhum ser humano conseguiu fazer escavações tão profundas assim, tá bom? Mas 5.000 graus é uma temperatura muito quente, é uma temperatura impossível de um ser humano chegar, né, e conseguir sobreviver. Então, com certeza é uma coisa muito quente e deve ser líquida também, né, pela temperatura. Ok, eu peço agora deixa eu chamar aqui para ler. Fala, Lorenzo. Mas o sol é o mais quente. Sim, Sol. tá bom, isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou chamar aqui para ler. Fabiana, por favor, leia esse primeiro parágrafo aqui, por favor. A camada mais externa do planeta Terra, que resfriou, formou os continentes que as pessoas vivem, é o fundo dos oceanos. Essa camada é formada por placas semelhantes a peças que se encaixam e que estão em constante movimento, chamadas de tectônicas. Por exemplo, há cerca de 250 mil anos, existia um único continente chamado Pangeia. Isso. Nós temos na aula passada, né, que esse único continente, como se fosse um único continente, né, que hoje nós temos, né, mais de um, é chamado de Pangeia. E que com o tempo eles foram se afastando, formando o atual planisfério, o nosso atual mapa mundi, que essas pecinhas aqui que antes eram todas unidas se afastaram, ok? Aí, com o passar de milhões de anos, esses continentes foram dividindo-se e suas partes foram afastadas. Só um minutinho.
Se afastando, o movimento das placas tectônicas fez com que a posição, o formato dos continentes se modificassem no decorrer do tempo. Então, houve sim modificação? Sim. Com o tempo eles se afastaram? Sim. Hoje em dia isso ainda acontece? Sim. Nós vamos ver isso agora. Então, quando eu perguntar se os continentes ainda estão em movimentos constantes, é pequeno, é imperceptível. Como isso acontece? Através dos terremotos. E esses dias, quem ouviu a televisão viu que teve um tremor na Bahia. Sim, aqui no Brasil houve uma movimentação, né? Um tremor, um pequeno tremor. Então, com a posição do formato dos continentes, ok. Desse modelo chegou a distribuição atual, que é essa daqui, né? Os quais os continentes se movendo muito lentamente, mesmo que possamos nem sentir, mas eles se movimentam, né? Através dos tremores, ok. Agora, essa parte aqui, ó, achei bem legal, ó. Por que os continentes se movem? Né, que eu tinha certeza e tenho certeza que vocês perguntariam como, tia, que eles conseguem se movimentar? Por favor, vou chamar a Laís para ler esse trechinho para nós. Por que os continentes se movem? Lembra-se que o interior da Terra é muito quente e esse calor que causa o movimento do manto e consequentemente das placas tônicas, tal movimento também provoca outros fenômenos. Observe na superfície da Terra como a erupção dos vulcões, terremotos e a formação de montanhas. Isso mesmo. Então, vocês conseguem perceber que ainda há movimentação, mas não é quase que imperceptível, mas há uma movimentação. E nos terremotos que isso consegue saber que isso acontece, ok? Agora, seres do passado. Isso daqui vocês vão lembrar. Que antes da pandemia, nós fizemos uma atividade, certo? Lembra com o gesso, que nós fizemos uma atividade com as folhas, imitando um fóssil? Lembram, né? Tenho certeza que sim, marcou bastante. Mas aquilo que a gente fez era uma atividade para mostrar como era formado um fóssil. Mas aí, aquela atividade que nós fizemos, podemos comparar e dizer que aquilo era um fóssil? Não. Tia, por que não? Porque um fóssil só é caracterizado quando ele, né, tem cerca de milhões e milhões de anos e foi fossilizado. Aquilo a gente tinha feito na hora, o gesso secou rapidinho, então era só para imitar. Agora eu vou chamar o Heitor José para estar fazendo a leitura desse parágrafo aqui inteiro, ok, Heitor José? Sim. Pode começar, tia? Pode. Seres do passado. Conforme você estudou, a Terra nem sempre foi como é na atualidade. Além das mudanças na posição e no formato dos continentes, as espécies de seres vivos encontrados no nosso planeta também mudaram. Plantas, animais e micro-organismos que viveram no passado apareceram há milhões de anos, assim como aconteceu com os dinossauros. Outras espécies surgiram e se modificaram no decorrer do tempo. Sim, continua. Em geral, uma espécie desaparece porque todos os indivíduos morrem, o que é chamado de extinção. Nós apenas conhecemos seres vivos pelos vestígios que eles deixaram nas rochas espalhadas pelo planeta. Ok. Então, a gente sabe que existiam os dinossauros? Como? Alguém viveu lá na época dos dinossauros para saber? Não. Como que a gente sabe que então que eles existiram se ninguém estava lá para ver? Através dos fósseis, né, das escavações, percebemos alguns ossos, a gente ia falar fomos, né, porque estavam se referindo aos seres humanos, a tia não fez isso e nem vocês. Mas quando a tia fala nós, é em relação aos seres humanos, né, os
Agora eu não consegui falar. Paleontólogos. Paleontólogos. Consegui. Então, os paleontólogos que fazem essas pesquisas dos fósseis com as escavações, que perceberam, né, que foram descobrindo os dinossauros. E assim como descobriram outras espécies fossilizadas. Só que todas essas espécies que já existiram há milhões de anos foram possíveis ser registradas e saber que elas existiram? Nem todas, porque nem todas resistiram ao tempo e nem todas foram descobertas ainda. Então, tia, amanhã eles podem fazer uma pesquisa e descobrir uma nova espécie? Sim, já, né? Recentemente teve novas descobertas, sempre está havendo novas descobertas. Mas vai ter espécies que nunca vão poder saber que existiram, porque não resistiram ao tempo, porque não foram fossilizadas, porque foram decompostas no decorrer dos anos e dos milhões de anos, né? E não resistiram. Então, vai haver espécies que nunca a gente vai saber que existiu. Agora, vamos falar aqui sobre os fósseis, né? Aqui, ó, nós chegamos a trabalhar isso daqui em artes antes da pandemia. E eu vou chamar mais uma amiguinha para estar lendo o restante dessa página aqui. E eu vou ver aqui Gabriel Oliveira, que ainda não participou. Por favor, leia esse pedacinho aqui para ti, por favor. Os restos, marcas e vestígios preservados em rochas de seres vivos que morreram há muito tempo são chamados de fósseis, tendo sua formação um processo difícil e raro. Isso, muito bem. Obrigada, Gabriel Oliveira. Continua para a tia Maria Clara Lopes. Esse parágrafo aqui, por favor. Os profissionais que trabalham procurando fósseis são os paleontólogos. O trabalho deles é muito importante, pois os fósseis são peças fundamentais na construção da história da Terra. No entanto, nem todos os seres vivos que já morreram viraram fósseis. Da imensa variedade de seres que existiram na Terra, poucos se fossilizaram, ou seja, a maioria deles foi descomposta ou destruída. Ok, aí foi o que a tia falou. A maioria deles já foram destruídas ou decompostas, então não puderam ser descobertos e nem encontrados. Agora, esse você sabia aqui que a gente não pode passar batido por ele. Quem vai ler para ti agora vai ser, deixa eu ver quem ainda não participou, Sofia Couto. Pode fazer a leitura desse você sabia aqui para os seus amigos. Além de restos de seres vivos, como ossos, dentes, conchas e folhas, existem fósseis que são fezes petrificados de animais chamados de coprólitos. Analisar esses fósseis é importante para entender, por exemplo, que dos dinossauros que se alimentavam e viviam. Ok, então existem fezes de animais que foram petrificadas, ou seja, viraram pedra, exatamente, viraram pedra. E para que serve estudar fezes de animais que viraram pedra? Para que serve isso, né? Com estudos feitos através dessas pedras que um dia foram fezes de animais, dá para saber do que ela foi produzida, ou seja, do que esse dinossauro se alimentou e produziu essas fezes. Então dá para saber que tipo de dinossauro, se ele era carnívoro, se ele era herbívoro, se ele era onívoro e muitas outras coisas. Então, estudar essas coisas fossilizadas é bem importante para entendermos o nosso passado. Agora, nessa sessão aqui, lápis na mão, vamos lá
e eu conto com a ajuda de vocês. Agora, eu queria que levantasse a mão somente quem fez a atividade da página 59 do livro de atividades. Só fica com a mãozinha levantada quem fez a página 59 do livro de atividades. Um bocadinho de gente. Essa atividade a tia vai deixar para vocês mostrarem na próxima aula, assim como o desenho do representado da Terra, né? Por dentro, eu vou deixar para estar mostrando os dois na próxima aula, porque eu quero bem caprichado esse desenho. E a colagem das figuras bem bonita também. Agora, nós vamos só nos ater a essa parte aqui da atividade por enquanto, ok? Oi. Tia, qual página? Depois eu posso mostrar o desenho que eu fiz? Depois, Laizinha. Olha só, página 20, nós estamos na página 24 da apostila de ciências, ok? Então tá. Agora eu vou saber quem prestou atenção, tá bom? E eu quero participação de vocês. Com base no que você estudou, é possível dizer que a posição atual, né, que a atual disposição e o formato dos continentes são definitivos, ou seja, que ainda pode mudar. Agora eu quero ver quem é que Bárbara, pode falar para tia. Tia, eu esqueci a minha mãozinha levantada. Arthur Vanzelec ainda não participou, pode falar. Eles podem mudar. Eles ainda podem mudar de lugar. Vamos escrever aí. Ainda pode mudar de lugar. Nós acabamos de falar, né, que eles estão em constante, né, mudanças. Ainda imperceptível, mas mexe, treme, então pode mudar. Agora, o livro Viagem ao Centro da Tia, eu posso... Viagem ao Centro da Terra foi escrito há mais de 100 anos pelo escritor francês Jules Verne. E nesse livro, cheio de aventuras, como o próprio título sugere, alguns personagens chegam ao centro do planeta Terra. Agora, a letra A fala assim para vocês. Mesmo com toda a tecnologia que existe atualmente... Deixa eu ver. Isso é possível? Pinte a resposta correta. Lê para a tia Matheus Francisco esse primeiro quadrinho aqui. Por favor. Heitor José, faz a leitura então para a tia, que eu acho que o Matheus deixou a mãozinha levantada. Ok. Sim, pois atualmente a tecnologia dispõe de recursos que permitem aos cientistas chegarem ao centro da Terra. É possível? Vamos pintar essa? Está correto? Não. Não. Isabela Ramos, lê para tia o segundo quadrinho. Tá me escutando, tia? Sim. Não, pois o centro da Terra é muito quente e o ser humano não consegue sobreviver ao calor extremo. Isso. É correto essa, ô Isabela? Sim, tia. Sim, na aula de hoje nós chegamos à conclusão de que não é possível ainda chegar ao centro da Terra, até por conta do calor que é muito grande, né? E que o ser humano não consegue sobreviver a esse calor extremo, né? Dessa alta temperatura, ok? E aí, vocês vão fazer um desenho do centro da Terra, que é igualzinho aquele que está na página 20 e 21. E eu não vou pedir para mostrar hoje, porque eu quero muito capricho nesse desenho. E agora, o que a tia separou para vocês? Não tem quando nós lemos essa atividade aqui, ó, da viagem ao centro da Terra? Esse livro, que foi escrito há mais de 100 anos, ele também virou filme.
O que a tia separou para vocês foi o trailer desse filme. Para quem já assistiu, beleza. Quem não assistiu ainda pode assistir. Mas aí vocês vão ver que esse filme é ficção científica, né? E que nada do que a gente acabou de estudar, né, é de fato o que acontece nesse filme, porque esse filme ele é uma ficção, né? É baseado em histórias, não que realmente aconteceu. Então a tia vai mostrar para vocês. É um trailerzinho de 2 minutos e quem se interessar pode até assistir ao filme. Deixa a tia só. Mas tia Fabiana, né? Qual é o nome do filme? Viagem ao Centro da Terra. Tia, eu acho que eu já assisti esse filme. Então, vamos ver aqui agora, compartilhar com a tia aqui, ó.